Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Aqui é um espaço para conversar sobre infância, desenvolvimento e o papel do brincar na vida das crianças. Hoje vamos falar sobre duas abordagens importantes. Então a gente vai falar sobre a musicoterapia e sobre o jiu-jitsu. Hoje teremos dois convidados, então dois representantes muito importantes para a gente aí desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. A primeira convidada é a Carol, nossa querida Caroline Luana de Almeida Simão. Ela é pedagoga, formada pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é licenciada em música e atualmente graduando em terapia ocupacional. Pois é, essa mulher está aí construindo um grande currículo. Então, ela tem uma trajetória bem sólida e interdisciplinar de desenvolvimento infantil. Ela tem especialização em psicopedagogia clínica, institucional, musicoterapia, neuropedagogia e ABA, aplicada ao autismo. Então, sua prática integra conhecimento técnico e sensibilidade para promover o desenvolvimento de forma global. Educadora há 10 anos, mesmo que não pareça, ela é musicista há mais de 15 anos. Caroline traz na música como uma ferramenta potente de conexão, aprendizagem e expressão. Há 4 anos e meio atua na clínica, contribuindo de forma significativa para cuidar da evolução das crianças. A Carol é casada com Douglas e está esperando a mais nova aí componente da nossa família Brincadeiras, que é a Iris, que está a caminho, carregando também a sua essência e afeto, a dedicação e o olhar humano que marca sua atuação. Eu tô falando da minha amiga, a tia Carol. Olá, tia Paola. Oi, tia Carol. Nosso segundo convidado é o Rafael Vinícius, é graduado em psicologia. Atualmente ele está aí no seu 8º período, com uma trajetória marcada pela integração entre desenvolvimento humano, esporte e inclusão. Ele é faixa preta, isso é muito importante, de jiu-jitsu, pela Gracie Barra. Contribuiu sua atuação unindo as artes marciais e desenvolvimento motor e comportamental, com formação em treinamento motor voltado para o TEA e em artes marciais aplicadas ao autismo. Além disso, ele é vereador, atuando ativamente em projetos sociais que promovem inclusão, esporte e qualidade de vida na comunidade. Ele é pai da Lulu e do Luca. Rafael traz para a sua prática não só conhecimento técnico, mas também vivência, sensibilidade e propósito. Então, seja bem-vindo, tio Rafa. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Então, pessoal, para começar, é sempre muito importante a gente entender, principalmente quando a gente trabalha com crianças, que a gente sabe que não é só uma profissão, é também um chamado. Carol, conta pra gente como começou essa ideia, essa vocação para trabalhar com criança. Bom, não foi muito uma ideia. Quando eu era muito nova, eu já ajudava alguns parentes, alguns amigos ali mais novos do que eu a estudar. E surgiu a oportunidade, através da arte, através da música e do teatro, de estar mais próxima de outras crianças mais novas. E aí, crescendo naquele meio, a primeira oportunidade de trabalhar foi dentro de uma escola. Eu ainda era menor aprendiz, né, ali 16 anos, e eu aprendi muitas coisas. E na hora de olhar a faculdade, olhar a grade, também já quis fazer a minha psicologia, teve meu momento de querer fazer muito, de ler muito psicologia na minha adolescência. Mas a hora que eu olhei a grade do currículo, a pedagogia me chamou muita atenção. Eu falava, nossa, mas isso aqui eu gostaria de saber, isso aqui também, porque eram coisas que eu já vivia. E aos poucos foi aparecendo a questão do TEA, que também não foi uma escolha, mas eu falo que me encontrou. Durante a pandemia, algumas crianças estavam com atraso e algumas mães que sabiam que eu lidava com crianças me procuraram para saber se eu podia ficar com essas crianças, ajudar a brincar com essas crianças. A gente usava máscara ainda dentro de casa como assistente terapêutica, recebi algumas supervisões e descobri esse universo que é a intervenção no desenvolvimento de crianças que estão com atraso de desenvolvimento, seja no TEA ou seja outro atraso, porque na época as crianças que eu estava acompanhando não tinham o diagnóstico ainda, era muito cedo para que elas recebessem o diagnóstico da forma como elas recebiam a intervenção e as avaliações, e eu me encantei e só fui, desde aí eu nunca parei.
O trabalho da assistente terapêutica, eu acho que é a forma mais acessível que a gente consegue de atingir ali algumas famílias. Hoje a gente ainda encontra crianças ali que ainda não saem de casa, que não vai para a escola, que a família ainda tem essa dificuldade de estar socialmente ali ativo. Então, esse trabalho como assistente terapêutica, a gente consegue ali identificar até muitas coisas que a gente quer fazer dentro do desenvolvimento infantil, né? E foi como receber uma oportunidade de mão beijada, porque as crianças foram aumentando, um pai comentava com o outro e os profissionais que faziam a supervisão e davam feedbacks positivos. Para quem não conhece muito o trabalho de assistente terapêutico, a gente tem o costume de ter que registrar os nossos atendimentos, seja em relatório e também em vídeos. E na época eu recebi supervisão em BH, eu tinha que gravar ao vivo num grupo sigiloso, que só os pais e os profissionais tinham acesso. E eu recebia feedback de tipo, nossa, você poderia investir nisso? Você já ouviu falar da pedagogia clínica, que na época era só pedagogia ainda? E aí, aos poucos, eu fui estudando e descobrindo que a música, que era algo que eu sempre gostei, era uma oportunidade de estar atuando clinicamente, não só com a pedagogia. Muito bacana. E você, tio Rafa, como surgiu aí essa ideia de trabalhar com crianças? Sempre foi uma intenção ou foi depois que você ali foi desenvolvendo na sua carreira ali no esporte que você viu uma porta de entrada? Ao longo do tempo acho que tudo foi se casando, se encaixando. Eu já estou no jiu-jitsu há quase 20 anos, que eu sou atleta e professor de jiu-jitsu, e eu comecei a dar aula de jiu-jitsu por uma necessidade. Eu sou de uma cidade muito pequena, na minha cidade eu fui a primeira pessoa a treinar jiu-jitsu lá, e eu precisava dar aula porque eu precisava ter alguém para treinar comigo. E na época eu tinha uma mentalidade que eu só queria treinar, eu só queria competir, e eu tinha esse viés de competidor. Então eu comecei a formar uma turma de adultos mesmos, para mim ter com quem treinar e treinar mais. Só que aos poucos foi vindo a demanda de criança, e nós fomos montando uma equipe bem estruturada, uma equipe forte, e quando a gente viu, nossa equipe infantil era muito forte. A gente tinha muita criança, só que sempre com aquele viés competitivo. E ficamos assim por um bom tempo, mas sempre recebendo feedbacks também dos pais. Meu filho melhorou na disciplina, meu filho melhorou na coordenação motora, mas eu não me atentava tanto a isso, né? A nossa ideia era ganhar campeonato, era ganhar medalha, e assim a gente ia. Até que um dia eu tava no Rio com a Luísa e com o Luca para disputar o campeonato sul-americano de jiu-jitsu, e eu entrei por acaso numa academia na Barra da Tijuca. E dentro dessa academia gigante, eu entrei para ver a academia mesmo. Na hora que eu cheguei lá, só tinha criança dentro da academia. E a proposta da academia era essa, era trabalhar o desenvolvimento das crianças através do esporte. Dentro tinha ginástica, jiu-jitsu, judô, e aí que me veio essa sacada, eu unindo duas coisas que eu amo, que é a psicologia e o jiu-jitsu. Eu falei, por que não? Isso é ótimo, e eu nunca tinha ouvido falar nesse trabalho. Foi aí que eu comecei a me desenvolver, a buscar mais essa área, e hoje praticamente eu dou aula só para criança. E com esse objetivo, não mais o objetivo competitivo, o objetivo de desenvolvimento mesmo. E é a coisa mais fofa desse mundo. É lindo. Além de tudo, é muito fofo. Para situar um pouquinho quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, tanto a tia Carol, tanto o tio Rafa, são profissionais que atuam hoje aqui na clínica. Então, sim, a tia Carol está com a gente desde a nossa fundação, e o tio Rafa tem o quê? Uns 2 anos? No jiu-jitsu, no jiu-jitsu tem 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouquinho. Mas antes eu trabalhei de auxiliar terapêutico. O tio Rafa foi o nosso primeiro assistente terapêutico homem, né? Porque a gente só trabalhava com meninas, e aqui a gente viu essa necessidade e foi uma porta de entrada. Um profissional que já tinha muito esse tato com as crianças, vir com uma referência tão grande. Hoje a gente tem muitos estudos em cima, tanto da musicoterapia, tanto do jiu-jitsu. Então são 2 profissionais que trabalham aqui na clínica. A gente foi vendo aí com o nosso desenvolvimento a necessidade de um trabalho multidisciplinar. Então, ao longo dos nossos episódios, a gente vai apresentando isso para o desenvolvimento ali da criança. Então tem também, eu acho que muito, tanto na música quanto no esporte, uma questão de
do gosto da criança também, né? Isso faz parte do repertório. E é importante a gente apresentar isso dentro de desenvolvimento infantil para a gente não ficar... Porque, sim, ambos são trabalho clínico. Ambos a gente tem um objetivo, a gente consegue ali alcançar toda a criança, né? A sua totalidade. Mas também tem o gostar, né? Então a gente vê o quanto que as crianças gostam muito da onde está, do lugar que ocupa, da dinâmica ali. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala desse trabalho multidisciplinar, a gente percebe ainda coisas sendo ali elaboradas. Então, Carol, fala um pouquinho sobre a formação da musicoterapia. A gente tem aí uma profissão que está sendo desenvolvida, um conselho aí que está sendo... começando a crescer aí no Brasil. Como que faz para ser musicoterapeuta? Qual que foi a sua trajetória até aqui para atuar nessa área? Então, a musicoterapia ela já começa a ter evidências de estudo a partir das guerras, da Primeira Guerra Mundial, onde eles começam a observar o quanto a música ajuda na recuperação ali e no bem-estar daqueles que estavam em situação muito delicada, que é uma situação, né, de guerra, então uma situação muito, muito delicada. E hoje, um musicoterapeuta no Brasil, ele precisa ter pós-graduação em musicoterapia, ou ele ter a graduação em música com um bacharel com especialização em musicoterapia, ou antes da lei ter sido sancionada, já ter atuado como musicoterapeuta de maneira informal há mais de 5 anos. Mas isso aí já tem uma banca, você tem que provar, mostrar que você tem registros e que você faz isso de maneiras terapêuticas, porque a musicoterapia, a aula de música e o de musicalização são coisas totalmente diferentes. Inclusive, dia 11 de abril desse ano foi a data limite para se formar em pós-graduação em musicoterapia. Hoje não existe mais a pós-graduação em musicoterapia, é só a graduação, por eles entenderem que a pós-graduação poderia estar formando pessoas que não estejam tão preparadas. Quando eu fiz a pós-graduação, eu fiz sem conhecer muita área, eu queria me aprofundar em algo que eu pudesse ajudar as crianças. A DIAB eu comecei a fazer antes mesmo de receber o meu currículo de pedagogia por causa da assistente terapêutica, e aí eu poderia depois pegar outras pós-graduações e tinha musicoterapia lá, e aí eu aprendi tudo nisso. No entanto, eu já lido com música, já sou musicista e aprendo desde os 11 anos de idade. Então, fui uma criança que acompanhou muito a música como criança, eu aprendi música como criança e para mim era uma ferramenta terapêutica, mesmo que aquela pessoa que estava me ensinando não fosse um musicoterapeuta. E à medida que eu fui estudando, eu fui me aperfeiçoando e tentando inserir as coisas que eu estava aprendendo dentro dos atendimentos como assistente. E você, tio Rafa? Porque o jiu-jitsu, para aplicar para as crianças atípicas, é uma coisa nova, né? Muito. A gente percebe aí que ainda tem estudos aí sendo desenvolvidos, mas como que você trilhou essa parte de formação? Porque além de ser um atleta, você vai ser ali uma pessoa que vai atuar clinicamente. Sim. Como que você faz hoje no Brasil, por exemplo, para atuar nessa área? O jiu-jitsu, hoje em dia, é a arte marcial que mais cresce no mundo, por algumas características do esporte. A prática esportiva, a gente já tem muita evidência como que faz bem para o desenvolvimento, não só motor, né, mas o desenvolvimento integral da criança. No jiu-jitsu ainda precisa e ainda falta um conselho para regular isso. Isso é uma demanda que precisa. Mas nós temos várias pós-graduação, se a pessoa quiser buscar, igualzinho artes marciais, voltada para atendimento de crianças autistas, e tem muita pós-graduação. Então, eu não acho que só ser faixa preta já te qualifica para fazer esse trabalho. Então, a psicologia é fundamental. Eu acho que a faixa preta com a psicologia, ele consegue fazer um bom trabalho e cada vez se especializando no que puder. Mas
a gente não tem esse conselho e deveria muito ter esse conselho. Faz muito falta pra gente, assim. E é interessante que a musicoterapia ainda também não tem conselho. Ela tem a Associação Brasileira de Musicoterapeutas, ela ainda tem pouca adesão, ela é recente, mas a gente sabe o quanto o conselho é importante até para nos dar suporte em relações de formação, em relações de proteção da criança. Mas eu acho que, independente de área multidisciplinar que a gente vai atuar, quando a gente escolhe trabalhar com crianças e principalmente dentro do desenvolvimento infantil ali, do atraso do neurodesenvolvimento, da neurodivergência, é muito importante que a gente tenha algum curso, alguma coisa que nos qualifique como analistas do comportamento, que a gente entenda o processo ali da aba, que a gente entenda como fazer uma abordagem naturalista, porque as crianças precisam desse cuidado. E quando o Rafa estava falando da formação dele, estava pensando que ele não tinha a intenção de começar com criança, mas foi um começo. Porque quando já o profissional já tem costume com o adulto, é muito difícil da gente se moldar para lidar com a criança, porque a criança ela exige que a gente tenha mais flexibilidade cognitiva, que a gente tenha mais adaptabilidade no que a gente vai aplicar. Com certeza. Então, a aba e o Denver ajudam muito a gente a lidar com isso. E são áreas que você pode estudar sendo pai, sendo mãe, e ajudar, sendo professor de dança. Isso já vai ajudar muito no desenvolvimento e na atuação com as crianças. Questão de potencializar um trabalho para ele ser muito mais eficiente. Porque se eu sei só jiu-jitsu, eu vou estar antenado mais em questões técnicas e questões de competição e tudo mais, eu não vou abrir os olhos para questões do desenvolvimento. Então, às vezes, eu tenho eu tenho uma criança que eu poderia ajudar muito e eu não consigo ser tão efetivo por falta de conhecimento mesmo. Então, acho que a faculdade é essencial para quem quer trilhar esse caminho. Eu acho que é importante a gente salientar a importância. Acho que é importante a gente ali falar para o nosso público o porquê dos conselhos. Então, os conselhos garantem que tem ali um manejo muito próximo nas diferentes regiões, com diferentes profissionais. Então, hoje a gente tem o Conselho de Psicologia. O Conselho de Psicologia, ele vai garantir ali, dentro do direito das pessoas e dos profissionais. Então, se você precisa fazer uma denúncia, você fazer uma denúncia de um psicólogo no Conselho de Psicologia. Se você tem uma dúvida, o profissional tem alguma dúvida de atuação, Conselho de Psicologia. Então, tudo isso garante tanto o direito das pessoas que estão usando, né, esse serviço e também dos profissionais. Então, dentro do Conselho, a gente tem informações, a gente tem um caminho que precisamos seguir ali para nos qualificar enquanto profissionais. Então, todo ali começo do ano, a gente paga a nossa mensalidade, a gente entende que a gente tem um conselho, a gente tem que seguir isso para garantir o direito de todos. Então, por isso que é importante. É claro que a musicoterapia, mesmo hoje sendo sem ainda um conselho, a gente sabe que está encaminhando, a gente tem muitas políticas públicas que garantem a musicoterapia como essencial no desenvolvimento das crianças, principalmente das crianças atípicas. Então, provavelmente está caminhando para isso, né? E o jiu-jitsu da mesma forma, hoje já o esporte ali muito popular, né? Sim. No mundo todo. Então, por que é importante isso, pessoal? Porque isso garante que vocês tenham ali um trabalho de excelência, né? Que vocês tenham profissionais qualificados, que a gente precisa ali seguir, sim, regras que foram discutidas por outros profissionais que entenderam que precisa ter uma padronização dentro dessa atuação. Então, por isso que é importante sempre, como médico, tem o seu número ali. Então, se você jogar ali dentro do Conselho de Medicina, você vai saber aonde que aquele médico se formou, quais são as suas qualificações, se ele está ali, se ele está no Conselho de Medicina, a gente da Psicologia e provavelmente daqui a alguns anos musicoterapia e jiu-jitsu também. Então a gente vai caminhando ali, principalmente com políticas públicas, para a gente sempre ter esse processo ali cada vez mais organizado. E no caso do interior isso ajuda muito.
Há pouco tempo atrás a gente teve uma estagiária de musicoterapia aqui e ela me encontrou através da associação. O Rafa veio de uma cidade pequena, então às vezes não vai ter acesso à informação de que existe um psicólogo homem na cidade dele. E aí vai entrar lá no Conselho de Psicologia e conseguir pesquisar quais são os psicólogos registrados naquela cidade. Porque às vezes é um homem que quer fazer terapia com um homem ou por alguma questão específica gostaria de ser atendido por um perfil masculino e consegue achar isso através do conselho. No caso da musicoterapia ainda é associação, mas eles têm lá no site todo o registro, todos os musicoterapeutas são registrados, você consegue ter o contato deles, conseguir entrar em contato com eles, saber se eles estão em dia, quais são as formações, tudo direitinho, o que vai auxiliar na hora da escolha do profissional. Sim, isso é muito importante, assim. E é uma garantia também de nós profissionais, né? Porque a gente vê muito pseudociência aí. E é o que a gente mais busca aqui dentro do nosso podcast. Ciência é uma coisa que é verificada, é uma coisa que é testada, estudada. Todo desenvolvimento científico, ele é muito sério. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, porque geralmente as pessoas que não estão credenciada nesses conselhos, nas associações, são pessoas que, tudo bem, pode ter estudado, pode ter ali algumas especialidades, mas precisa estar ali dentro do conselho para que esse profissional ele siga as regras. É super importante isso, principalmente quando a gente está falando de infância. A gente trabalha com crianças, então a gente precisa ali seguir mesmo. Então a gente tem toda a proteção que a gente conhece do ECA, mas o Conselho de Psicologia garante muito cuidado com as nossas crianças, principalmente. Então, é algo que precisa ser seguido. Acho que isso é muito importante, porque é o que eu falei, não basta eu ser um faixa preta para mim ser um bom professor. Às vezes eu sou um bom atleta, eu sei parte técnica, mas eu não sou um bom professor. E eu acredito que o professor ele tem um poder de transformar a vida da criança para o bem, mas também ao contrário. Então, se o professor ele não souber o manejo, o jeito que ele está usando, o manejo que ele está usando, não é porque ele só sabe jiu-jitsu que ele vai conseguir dar aula e vai fazer o bem para as crianças. Eu acho que ele pode, inclusive, às vezes, atrapalhar. Muitas crianças eu vejo que entrou numa luta e nunca mais, não quer aquilo aí nunca mais, ou entrou num campeonato sem saber direito o que não teve... Às vezes aqueles professores mais antigos, né, que vem naquela linha muito rígida, não é que você não tem que ser rígido, mas, sabe, rígido demais. Então, eu acho que você pode transformar para o bem, mas também você pode atrapalhar ali, principalmente no contexto terapêutico. Se você não está alinhado, você não sabe conversar com a psicóloga que está fazendo aquele trabalho, você não consegue potencializar aquilo. Você não entende. Às vezes você está indo ao contrário do que a psicóloga está buscando. Então é importante ter a formação sim, isso acho que isso é muito sério, né, no nosso trabalho, principalmente no trabalho com criança. É uma das coisas que a gente preza muito aqui na clínica e a gente vê muito isso, a gente está tendo contato com outras cidades, profissionais de outras regiões e a gente está vendo que esse trabalho multidisciplinar é potência dentro do desenvolvimento infantil. Então, a gente precisa estar mesmo alinhado. Não dá pra gente fazer uma coisa ali de forma aleatória, visto que aquela criança tem outros profissionais que tá ali cuidando, amparando, trabalhando ali de forma muito árdua para ter resultados dentro do desenvolvimento daquela criança. Falando sobre o processo clínico de ambas as áreas, a gente sabe que a musicoterapia ela consegue, além do amor da criança pela música, do contato com a cultura, a gente tem estimulação sensorial, o processamento auditivo, regulação emocional. Aqui na clínica a gente trabalha com grupo, então a gente tem ótimos resultados com a socialização. Carol, fala um pouquinho como que acontece a musicoterapia. Porque tem uma diferença da aula de música para musicalização, para musicoterapia. Fala um pouquinho para a gente como que é a sua dinâmica aqui junto com as crianças. No processo clínico da musicoterapia, o ponto que eu acho assim mais evidente e inicialmente é a quebra de expectativa. Porque nós temos famílias que chegam e falam: meu filho ama música, então ele vai amar estar no ambiente. E eles esperam às vezes
que eu vou entrar para a sala com a criança, fechar a porta, vai ouvir eu cantando a sessão inteira, ou então que em 2 semanas a criança vai estar tocando uma música. E aí a primeira quebra de expectativa é essa, porque assim como o Rafa falou do início do jiu-jitsu, que o foco era treinar para poder lutar campeonato, às vezes os pais chegam com a criança falando, ele tem um atraso de desenvolvimento, mas ele vai conseguir aprender a tocar um instrumento que eu vou colocar ele na musicoterapia. E esse não é o processo. A gente precisa olhar o que a criança realmente precisa e não o que vai ficar bonito para a gente postar ou para a gente se orgulhar daquela criança, porque isso é motivo de prestígio e isso não é motivo de prestígio. Eu acho que a gente tem muito isso na nossa sociedade de, nossa, uma criança cantou lindo no The Voice Kids, então isso é de muito prestígio. Cantou em espanhol, a gente teve uma situação aqui na nossa cidade que o menino cantou em espanhol e todo mundo achou incrível, e é incrível. Mas não é de menos prestígio eu ver uma criança tendo um avanço de tolerância sensorial, um avanço de desapego, do apego seguro que ele tem, inseguro que ele tem dos pais, para estar dentro da sala, e eu não vou abrir mão do que é necessário para aquela criança, para o pai ficar satisfeito porque ele entrou, ouviu as músicas favoritas dele, que a gente chama de ID, que é a identidade sonora da criança, mas eu vou fazer o que essa criança precisa. Então eu vou usar o que ela gosta para me entender, me aproximar, criar vínculo afetivo, para depois a gente poder tá elaborando novas coisas, a gente poder tá criando desenvolvimento para essa criança. Seja uma criança pequena, que precisa de estímulo de fala, que chega muito aqui pra gente, porque a musicoterapia tem chegado mais nas redes sociais com essa demanda, mas seja também numa fase mais avançada do desenvolvimento, para expressão das emoções, elaboração de planejamento profundo, como fazer uma composição de música, fazer uma paródia, conseguir se organizar para interpretar uma situação, para entender o que está sentindo quando escuta um som, escuta uma música diferente, que às vezes apenas o escutar nos lembra algumas coisas. E eu até estava vendo sobre a importância de estimular as áreas do cérebro. A música estimula muitas áreas do cérebro, mas ela não então eu deixei meu filho ouvindo música o dia inteiro, eu não vi ele ter um avanço nenhum. Mas não é exatamente isso. A música só vai conseguir alcançar todas as áreas do cérebro quando é um aprendizado de música, quando ele está executando. Então aí você tem o cognitivo ali da parte visual, o córtex visual. Ele vai ler a partitura imediatamente, que é uma decodificação inimaginável. Quando a gente faz, a gente fala, cara, como eu aprendi isso? Porque é incrível. É muito bom que agora a gente vai colocar para vocês um quadro que a gente tem. Então, a gente tem um quadro que chama Mito ou Verdade. Então, você já deu o gatilho, tia Carol, e é uma coisa que eu escuto muito dos pais, principalmente aqui na clínica, quando tá ali em avaliação, em processo de conhecimento, sobre a musicoterapia. Então, quando a criança faz musicoterapia, ela tá aprendendo a cantar? Isso é mito ou verdade? Só vai ser verdade se for uma demanda da criança construir frases ou se ela tiver uma fala muito robótica e a gente quiser trabalhar a prosódia da criança. Aí a gente vai trabalhar o canto para a gente flexionar aí a prosódia da criança. O que seria? Eu conseguir fazer ondulações melódicas na minha voz para que fique parecendo que eu estou sendo gentil ou que eu estou sendo brava, mas o objetivo não é que a criança aprenda a cantar. Entendo, muito bem. E aí, já pegando esse gancho para o tio Rafa falar um pouquinho mais como acontece o processo dentro ali da sessão do jiu-jitsu com as nossas crianças, tanto típica, tanto atípica, como que você está trabalhando dentro do desenvolvimento infantil. A gente escuta muito, que você vai falar pra gente se é mito ou verdade, que toda criança que faz jiu-jitsu fica agressiva. Isso é muito comum escutar, mas isso é um mito. Já temos muita evidência científica mostrando especialmente que o jiu-jitsu ele diminui muito a agressividade da criança. Tem alguns estudos que mostram que até outras modalidades de arte marcial pode aumentar ou não causar nenhum impacto nisso, mas o jiu-jitsu
até hoje, o que a gente tem de evidência científica hoje é que ele diminui a agressividade da criança. A criança ela consegue se controlar mais, controlar seus impulsos, a questão de agressividade, e que ela consegue canalizar a energia dela, desprender essa energia de uma forma mais saudável, né? A gente compartilha muitos pacientes e eu percebo que o desenvolvimento do controle inibitório, autorregulação, sem falar da parte motora, isso assim é uma diferença muito grande para a criança que está ali no jiu-jitsu, para a criança. Não é que ela não vai alcançar isso, mas alcança de formas diferentes. Explica pra gente se dentro da sessão ali do jiu-jitsu com as crianças, elas ficam ali focadas no aprender a luta, aprender aquilo que você mesmo aprendeu quando estava ali iniciando no esporte, ou a dinâmica é diferente? Porque provavelmente ali a pessoa que tem contato com o jiu-jitsu ou com o judô tem toda uma dinâmica de aprendizado. A gente sabe que é diferente com crianças, principalmente quando a gente está falando de crianças atípicas. Como que acontece a sua sessão ali com as crianças? Hoje a gente trabalha em grupo, mas a gente sabe também que tem atendimento individualizado. Sim. Como que funciona? Então é importante a gente entender primeiramente que o foco é diferente. Eu não estou ali para fazer um atleta. A gente está aqui para pensar no desenvolvimento da criança como um todo. O que não quer dizer também que eles não vão ser atletas, né? Nós temos atletas hoje competindo, mandando muito bem, mas toda a equipe durante as sessões nós estamos antenados em questões muito além de jiu-jitsu. Temos o jiu-jitsu, mas ele é uma ferramenta para a gente conseguir trabalhar questões sociais, disciplina, autocontrole, a questão de espera, comunicação. Então, conseguimos trabalhar, pensar mesmo no desenvolvimento integral da criança. E é muito diferente de quando eu comecei, porque quando eu comecei, as aulas eram aulas muito monótonas, no sentido de sempre a mesma coisa. Então, você chegava, aquecia, repetia uma parte técnica, repetia, e depois luta. Aqui na clínica, não. Aqui, no nosso contexto, nós temos aulas específicas para a demanda da criança. Então, se a criança tem uma demanda social, nós vamos construir aula para trabalhar essa demanda com ela. Se é demanda motora, coordenação fina, coordenação geral ampla, nós vamos construir aulas para trabalhar realmente a demanda da criança. Nós vamos ali com foco na necessidade da criança. E o fato da gente dividir realmente, né, ter pacientes em comum, a gente observa isso com as crianças na questão de disciplina. Temos crianças maiores que fazem jiu-jitsu, né, que estão se formando como lutadores e treinando suas habilidades junto. E a gente vê como a puxada da disciplina. Olha, você é um lutador de jiu-jitsu. Eu falo muito com eles. Isso puxa muito a criança para a autorresponsabilização. Quando eu fiz meu TCC de pedagogia, eu trabalhei com Adorno, que é um filósofo. E aí eu estava falando sobre música, para autonomia, que é aquela questão da gente não repetir as coisas. Porque às vezes a própria música pode fazer mal também. Sim. E aí um dos exemplos que ele mais usava no livro dele, que mais me impactou, era que o esporte também, no caso da luta, ela não é barbárie para quem está lutando, porque quem está lutando sabe as regras do jogo. Com certeza. Sabe cumprimentar antes e depois, sabe levantar a pessoa que caiu no final da luta. Mas quem está assistindo normalmente vai querer a barbárie ali, vai querer ver só o atrito, né? Não acha aquela parte interessante. E quem está lutando está aprendendo essa disciplina, está aprendendo esse controlar do corpo, também a consciência corporal. E a gente vê muito avanço nos meninos em relação a isso. Isso que você falou é muito legal, que eu falo muito com eles. Eu falo que é como se você deixasse de ser uma pessoa comum e agora você é um lutador. Então você tem que pensar como um lutador, você tem outras responsabilidades, como cuidar do outro, ajudar quem precisa, ter mais respeito ainda. Eu falo com eles que é como se você fosse um super-herói, meio que você tem várias responsabilidades. A partir do momento que você vai graduando até chegar à faixa preta, você vai tendo cada vez mais responsabilidade. É isso muito bem que você falou. Ter esse cuidado, ter um olhar diferente. Cara, você luta, então você tem que se controlar, você tem que evitar determinada situação. Isso é muito legal.
Muito legal não mesmo. entrar em conflitos, né? De Exato. violência física fora do tatame, Exato. que é algo que muitos lutadores dizem. E no caso dos meninos que gostam de super-herói, então é bem aquela coisa. Você tá de máscara, você tá com seu uniforme, então você não pode mostrar que você é um lutador. Você só pode estar na hora do kimono. Exatamente. E eles são bem fiéis a essas questões que a gente passa para eles. Então, a gente tem um paciente em comum que ele tem muito... o hiperfoco dele é super-heróis. Então, a gente percebe que quando ele entra no jiu-jitsu, ele traz isso tudo para o mundo real. Porque antes a gente ficava só no mundo da imaginação, né? Aquilo que ele via no filme, aquilo que ele via na internet em geral. Hoje não, hoje a gente vê que ficou para ele mais palpável. Então ele já não quer mais ser um super-herói. Ele quer trabalhar com criança, ele quer produzir filmes. Então a gente já trouxe ele para essa realidade mesmo. E é uma das potências assim, dentro do desenvolvimento, trabalhando com multiprofissionais, né? É você conseguir ele conciliar as três abordagens e, claro, muito mais. A gente tem o trabalho das fonos, a gente tem o trabalho das terapeutas ocupacionais, mas o quanto a gente consegue ali desenvolver mesmo aquela criança de forma global, né? A gente até já adiantou um pouco dos nossos próximos temas, que é essa questão de pensando nas duas áreas. Percebemos que existe uma integração muito forte entre o sensorial, o emocional e o comportamental. É isso que a gente vem discutindo aqui. Como analistas do comportamento, a gente consegue ele já passando para a criança e para os pais como que a gente está fazendo isso dentro da sessão. Eu acho que é muito importante a gente também falar isso para o nosso público, explicar. Não, na musicoterapia a gente vai trabalhar tudo isso. Não é somente a música ali propriamente dito que a criança vai sair cantando. Se for uma demanda da criança, que a gente sabe que aqui a gente tem bastante artistas e a gente tem bastante atleta, então desenvolve sim, mas as outras coisas que a gente pega dentro do nosso trabalho terapêutico, dentro do nosso processo clínico, então fica muito mais palpável isso, né? E é muito legal quando a gente consegue englobar, assim. Então, no geral, estamos falando de intervenções que envolvem organização motora e controle comportamental. A gente esteve aí em um congresso no último final de semana que a gente falou muito sobre a questão da dificuldade da criança em se controlar, dos processos de crise. E tanto na música quanto no jiu-jitsu eu percebo que eles começam a desenvolver isso com uma forma mais palpável. Para eles ficam mais fácil, porque igual a gente está falando do super-herói. Olha, a gente não tá ali na hora da nossa aula de jiu-jitsu, então eu não luto, eu não sei, então não dá pra gente brincar dessa forma. Ah, Cíntia, Paula, não dá mesmo, não é a hora do tio Rafa, não é a hora do tio Rafa. E na musicoterapia isso também. Nós aqui na clínica trabalhamos com um grupo e eu percebo que isso também é muito potente, porque cada grupinho torna-se ali uma identidade. Então, teve uma sessão que a gente estava juntas, que ele já estava um tempo com aquele grupinho e na hora dos intervalos das brincadeiras a gente percebia que eles não desenvolviam nada. Era um pra cá, outro pra lá, nessa sala aqui mesmo. E aí teve um belo dia que a gente deu tempo de intervalo para eles, aí eles montaram uma banda, que a gente tem um palco aqui atrás, e começaram a fazer a música, usou a imaginação como uma câmera e fez o intervalo todo nessa banda. Legal. Então eles estão ali tendo controle, interagindo socialmente. Não necessariamente essas crianças têm a verbalização ali funcional, então eles também conseguem se organizar muito bem. Desenvolve essa fala com os outros parceiros ali. Então isso é muito legal e é muito potente ter isso enquanto ciência, enquanto prática clínica e é muito bom assim, poder contar com isso. Então, é o que a gente já está falando ali na aplicação mesmo clínica. Então, na prática clínica, como vocês utilizam essas ferramentas como forma de intervenção? Por exemplo, na musicoterapia, o trabalho com estímulos auditivos e interação social
mediada pela música ali? Como que... Porque a gente percebe muitas crianças, principalmente atípicas, principalmente dentro do TEA, que tem muita dificuldade com alguns sons. Tem algumas crianças que a gente já percebe o desenvolvimento do ouvido absoluto, tem dificuldades dessa interação. Como que você faz aí quando você está aqui dentro? É uma pergunta um pouquinho ampla, porque vai ser específico de cada criança. Mas dentro dos grupos a gente tem que ter flexibilidade de comandos. Então, às vezes, no mesmo grupo, eu vou interagir uma criança verbal com uma criança que está ainda elaborando a sua fala. Então, elas aprenderem que elas podem brincar juntas. Outra coisa que acontece muito é a gente poder trocar essas informações com essas crianças, elas terem trocas que elas não se vejam por fora, mas elas se identificam. E é muito legal como elas se procuram, como elas cumprimentam na recepção, já reconhecem os pais. Elas criam vínculos. Elas criam vínculos incríveis e, assim, vínculos não esperados. E quando a gente fala da intervenção com a música, dá um papel para cada um de acordo com o que cada um cabe e também, às vezes, dificultar para o outro que tem muita facilidade fazer com que ele espere, sem interferir, sem ajudar. A gente tem visto muito no TEA nível 1 das crianças que já têm um desenvolvimento mais à frente ali, já tem os seus 7, 8 anos, a necessidade de ajudar quando o outro está com dificuldade. E aqui a gente tem trabalhado bastante essa dinâmica de muito legal que você quer ajudar, mas a gente precisa esperar um tempo e ver essa criança conseguir por ela mesma, senão ela não vai conseguir. E aí a hora que a criança consegue, a outra fica feliz por ela, muito mais feliz do que quando ela ajuda. Então, essas nuances sociais, elas ajudam muito no grupo, e essas adaptações que a gente faz, porque eu consigo trabalhar a música de uma maneira infantil ali, bem inicial do desenvolvimento, mas também é possível a gente elaborar coisas mais específicas, de uma coisa mais profunda e que vai elaborar habilidades mais qualificadas, vamos dizer assim, que a criança já está capaz de começar a adquirir essas habilidades. E é o mesmo esquema que acontece lá no jiu-jitsu, né? Eu amo estar participando, assim, observando os meus pacientes em outras atividades, porque eu consigo de uma forma muito mais palpável do que quando eu estou individualmente com eles. Então, lá com o Rafa, eu percebo muito essa questão colaborativa, que a gente vê muita dificuldade não só no desenvolvimento atípico, mas o desenvolvimento infantil hoje. As crianças estão brincando muito sozinhas, estão muito dentro de telas. Então, eles não têm repertório para conversar com outra criança. E lá no jiu-jitsu isso é muito espontâneo, porque eles torcem um pro outro, eles dão dica. Então, faz isso, faz aquilo. O tio Rafa falou isso. E aí, na hora que alguém ganha, muito legal. Então, no jiu-jitsu também acontece. A gente faz muito isso lá, né? A gente brinca assim, agora você vai sentar, mas você vai ser o treinador do seu coleguinha. Então, sua função é falar para ele o que ele tem que fazer. O outro, você vai comemorar, você vai vibrar pela conquista do outro. E é muito isso, é esse trabalho coletivo. E também a importância deles aprender essa interação, para eles aprenderem mesmo a questão do brincar, né, gente? Brincar é uma atividade, um comportamento fundamental para nós, seres humanos, né? Exatamente. Nós aprendemos brincando. E, infelizmente, nós estamos perdendo isso um pouco, né? Por causa da tecnologia, né? Por causa da tecnologia, as crianças, às vezes, preferem ficar mais... não interagem tanto, não se expõem mais a brincadeiras como andar de bicicleta, correr, né, por causa da questão de violência também, não pode ficar na rua, mas as crianças estão perdendo brincar, e brincar é perder uma janela de aprendizado importantíssima. Sim. Brincar é simular a vida adulta na brincadeira. Então ali no jiu-jitsu a gente está o tempo todo dentro das atividades do jiu-jitsu, dentro do contexto da luta, mas ensinando a brincar, ensinando a cooperar um com o outro, pedir ajuda, me ajuda aqui, porque eu acho isso extremamente importante para o desenvolvimento da criança. E a adaptação também, né? Existe crianças ali que são verbais, que não são verbais. Sim. Então, como na música, às vezes a criança ali consegue se comunicar. Então, eles organizam uma forma de se comunicar entre eles. Então, eu percebo ali na hora do aquecimento, aí se um tá fazendo errado,
é assim, Isso. levanta a mão, bate o pé. Então essa parte assim é bem bacana. A gente falando um pouquinho da questão do ABA. Então a gente tem o ABA, a gente tem o Dever, a gente tem aí ciências de fato que consegue ali principalmente quantificar, qualificar o desenvolvimento da criança. E a gente está sempre ali procurando cada dia mais resultados, porque a gente precisa que essa criança desenvolva. A Carol trouxe pra gente em um dos nossos episódios falando do tempo da criança. Então, sim, cada criança tem seu tempo, mas existe um limite dentro desse tempo. Então, quando a gente está falando do ABA, então, pensando dentro da análise do comportamento, vocês percebem que essas práticas ajudam na ampliação de repertório. A gente já falou muito sobre isso, mas é importante a gente sempre pontuar para as famílias que a criança não vai ficar violenta se ela fizer jiu-jitsu, que ela não vai ter o hábito de exercer isso fora do tatame, que ela não vai sair daqui, mas eu quero que o meu filho seja um engenheiro, eu quero que o meu filho estude, e a gente ainda tem muito essa questão da arte ser uma coisa que não tem futuro mesmo, e a gente tem aqui, né, o retrato de duas pessoas que vivem com o esporte, vivem com a música. Então, quando a gente está falando de ciência, quando a gente está falando de ABA, é porque sim, tem fundamento, tem resultados, a gente coloca isso na prática, a gente muda o nosso processo terapêutico quando isso não é atingido. Então, como que vocês encontram assim, essa ciência dentro desse cuidado que a gente tanto ali tenta colocar sempre dentro dos nossos atendimentos? Eu não sei se eu estou muito condicionada a fazer o ABA, porque foi o primeiro contato clínico foi o ABA, mas eu não consigo ver como fazer uma intervenção de musicoterapia, eu não consigo ver como fazer uma intervenção com uma criança, seja individual, seja em grupo, sem entender ali onde está a zona de conforto dela, onde está a zona de estimulação e onde está a zona de desregulação. A Carol fala uma coisa muito quando a gente está falando sobre supervisão e nas formações que a gente faz com os professores, que a gente tem que tratar o urgente primeiro. E o urgente é o comportamento. Se eu não consigo fazer a criança ficar dentro de tolerar o ambiente da sala, é impossível que eu faça ela tocar no xilofone azul ou na escaleta na letra A. Ela não vai fazer porque ela primeiro precisa se adaptar à sala. Primeiro ela precisa criar vínculo comigo. A mesma coisa é a questão de entender o processo de aprendizagem da criança. E para mim, a ABA faz tanto sentido que ela fica inerente no que a gente está fazendo. Você precisa subir suporte. Mas até onde que você precisa subir suporte? Porque se eu subir muito suporte, eu vou ensinar para essa criança que se ela demorar para fazer, eu vou pegar a mão dela e vou fazer ela fazer. Então, eu vou considerar que é um suporte total se eu estiver insistindo muito, mas eu não posso fazer o suporte físico para ela, porque eu posso estar reforçando esse comportamento, dependendo da situação, é claro, analisando a situação. Mas é uma questão muito lógica, e quando a gente começa a notar, quando a gente faz as nossas tabelas, os gráficos, a gente vê o quanto isso tem resultado, e quando algo está ali dando errado, a gente começa a conversar multidisciplinar e falar: o que está acontecendo? Por que essa criança mudou de comportamento? Vamos ver aqui. Há pouco tempo atrás a gente teve a situação de uma criança que já estava na musicoterapia, já estava na psicologia, já tinha passado por algumas etapas de comportamento nas duas áreas ali, e começou a apresentar esse comportamento no jiu-jitsu depois de um tempo. E aí a gente foi trocando, e a forma de intervir foi exatamente a mesma, adaptada para o espaço, mas a gente sentiu que era a criança aprendendo daquela forma a ganhar atenção de uma forma incorreta e modulando o comportamento, e a gente reforçando os outros comportamentos que não eram inadequados até que o comportamento se extinguisse. Então são coisas que são teóricas, são científicas, mas dentro da prática clínica, quando a gente já tem um tempo ali de prática, vira inerente na nossa prática, porque a gente entende que aquilo funciona, e quanto mais funciona, a gente também é reforçado, e a gente vai usando cada vez mais
essa ciência, que não é uma metodologia, tá, gente? É uma ciência. Uma ciência. Eu gosto muito disso, porque desde o primeiro período de psicologia, antes de eu entrar na faculdade, eu sempre gostei da análise de comportamento. Porque para mim faz muito sentido, é uma coisa muito palpável, assim, tem muito embasamento científico. Isso para mim me dá uma segurança enorme de trabalhar, quando eu tenho esse embasamento científico. E a gente trabalha isso o tempo todo, a gente pensa no nosso ambiente ali no jiu-jitsu o tempo todo, nessa questão de reforço, na questão de punição, né? Esses comportamentos assim. Então, trabalhar, você ter um embasamento científico é muito seguro, assim, né? Dá um prazer pra gente, que a gente tá, assim, eu estou fazendo uma coisa que tem evidência, que o resultado tem evidência científica e está ali, então é muito seguro, assim, é muito bom. Eu acho que é uma coisa importante, porque a gente não está falando só para profissionais, a gente também está falando para os pais. Então, nós trabalhamos assim, não é um padrão. Pra gente funciona, a gente faz supervisão quase que diariamente sobre os pacientes que a gente compartilha. Mas, para você que está em casa, que o seu filho faz natação em um lugar, futebol em outro, terapia em outro, aí tem a escola, tem os cuidadores, que às vezes os pais ali têm esse auxílio de outras pessoas dentro do cuidado. É importante que essas pessoas se comuniquem. Não existe um desenvolvimento, né? Eu gosto muito de alguns pesquisadores que falam sobre criação mesmo, que é uma aldeia. E é uma aldeia. Esse trabalho precisa ser ali conversado, replicado. O que está dando certo aqui, o que não está dando ali, porque é isso. O trabalho multidisciplinar é o que dá certo. É o que cientificamente ali é testado, é verificado, está acontecendo. Então, nós fazemos isso aqui na Clínica Brincadeiras, mas é importante que você cobre mesmo isso dos outros profissionais enquanto família, enquanto cuidadores. Converse, vamos marcar uma reunião, vamos marcar um alinhamento. A escola está precisando, está com muita dificuldade no comportamento. Não, vamos conversar com o tio Rafa para saber o que a gente consegue fazer. A gente tem ali a ciência embasando tudo. Então é importante a gente conversar para a gente ter isso ali mais na prática. E falando em prática, vamos falar mais um pouquinho. A gente faz os quadros para a gente tornar essa ciência mais prática ali no cotidiano. Então, eu quero que vocês falem para mim 2 brincadeiras, Carol uma, tio Rafa outra, que vocês acreditam ali, tia Carol que usa sempre na sessão de musicoterapia, que é uma chave para você. Não, isso daqui sempre funciona. E brincadeiras que o tio Rafa coloca ali dentro da dinâmica do jiu-jitsu. Uma brincadeira que eu gosto muito de fazer são de danças e que inserem gestos motores, porque isso trabalha a coordenação motora. E no caso dos grupos, eu gosto de ensinar a sequência motora para as crianças. Então, por exemplo, o clássico, o atatá, guli, 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 o atatá. Eles já aprendem a sequência. E depois que eles aprendem a sequência, eu peço o grupo para desmembrar esses gestos. Então, um vai fazer o atatá e o outro vai fazer o guli-guli. O outro vai fazer o auê-auê. Então, eles têm que ter uma atenção no outro maior, o que é algo muito interessante quando a gente está falando na dificuldade de interação social e de interesse social de crianças autistas. E também essa parte de comandos, quando eu falo morto, vivo, é muito interessante também quando a gente vai falar de crianças que têm questões comportamentais ou que têm, por algum motivo, rigidez comportamental, como a síndrome de Down traz a rigidez comportamental, e aí ela quer sempre estar direcionando o que vai ser feito, e dentro da brincadeira do lúdico ela esquece disso e acaba seguindo vários comandos. Então, vai da brincadeira simples que a gente está acostumado, morto-vivo, cabeça, ombro, joelho e pé, até a gente desmembrar e tornar isso uma brincadeira social, que é desmembrar e fazer todo mundo ter uma atenção maior no outro e aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. São coisas simples, mas como o Rafa falou, a gente tem perdido a cultura de brincar entre as crianças com tanto de telas. Então, essas pequenas brincadeiras, quando elas são feitas direcionadas, de acordo com o plano terapêutico, a necessidade daquela criança, ela é um boom no desenvolvimento, ela ajuda muito.
E eles reproduzem depois, Sim. né? Então, canta as musiquinhas em casa e ele Ensina pros colegas, ensina pros colegas. A gente aqui já identifica ali o que os pacientes, os grupos gostam mais, né? E se eles acham que tão ruim, eles falam, né, Carol? Mas essa música a gente já cantou hoje, né? Vamos fazer outra brincadeira, tia Carol. Então pede outra música. A gente sabe que tem uns grupos que gostam mais de músicas mais altas, tem grupos que gostam de músicas mais baixas. Então essa dinâmica ali é muito legal. No jiu-jitsu eu busco trazer sempre muito dessas brincadeiras antigas e colocando o jiu-jitsu nelas. Então uma das brincadeiras mais legais que tem é como se fosse um rouba-bandeira, para quem lembra do rouba-bandeira, né, antigo. Mas com várias casas, cada criança tem sua casa ou cada grupinho tem sua casa. E é sensacional porque eles precisam planejar. É uma atividade que precisa ter planejamento. Precisa ter um líder, precisam trocar, precisam conversar, planejar a sua estratégia, porque nessa brincadeira, aquela criança que sai sem pensar, ela com certeza vai ser a primeira a sair do jogo. E rapidamente ela percebe isso e ela pensa assim, se eu não trabalhar em equipe, eu vou perder. Então eu vou ter que conversar com meu amigo, eu vou ter que planejar, você fica, eu cuido da minha casa, você vai buscar outra bandeira. Então essa brincadeira, além de prender a atenção, então eu tenho o foco de buscar a bandeira do outro, mas eu tenho que proteger minha casa. Então a gente tem um trabalho assim muito amplo, muito, querendo ou não, meio que complexo para eles, de ter tanta atenção em vários objetivos e ter que se comunicar e ter que planejar. Essa é uma brincadeira sensacional. E também eu gosto muito da parte técnica, não é uma brincadeira, não é tão atrativo para as crianças, mas o jiu-jitsu você tem que mexer todo o corpo das variadas formas possíveis. Então, assim, e jiu-jitsu é muito detalhe. Não tem como eu aprender jiu-jitsu mais ou menos, se eu tenho um pouquinho de atenção. Então, para me aprender, eu tenho que colocar a mão no lugar certo, o pé no lugar certo, posicionar meu corpo do lado do lugar certo. Se eu não fizer isso, não vai dar. Não vou conseguir. Então, requer muita atenção das crianças. E elas entenderem que para mim aprender, eu preciso parar, olhar, ter atenção e continuar ali, né? Com minha atenção focado naquilo, porque se eu não prestar atenção mesmo, não conseguir parar para aprender, eu não vou conseguir fazer. Até puxando mais para o nosso próximo bloco de perguntas, assim, para a gente entender se tem algum perfil específico de crianças para estar dentro da musicoterapia, para estar no jiu-jitsu. Falando isso que você pontuou, eu tenho crianças aqui com demanda de atenção, que a gente começou a fazer essa migração, né? Eu fui dando suporte ali inicialmente para saber se aquela criança ia aderir mesmo. E aí, na primeira técnica que o tio Rafa ali explicou, isso é uma criança de 5 anos, explicou, ele já olhou, ele fixou, na hora que foi a vez dele, ele subiu no Fred, né? Que é o nosso peso que a gente tem lá para trabalhar. E ele aplicou a técnica. Eu olhei pro Rafa, olhou pra mim, gente. Meu Deus do céu, deu certo. Pode vir que vai dar certo. Então, isso é muito interessante ali. A gente consegue fazer esse intercâmbio com as nossas crianças para saber da afinidade. Vocês conseguem identificar um perfil de criança ali que seria importante estar na musicoterapia, estar no jiu-jitsu, para que os pais fiquem atentos assim, será que... É claro que é amplo, a gente consegue trabalhar muitas coisas, a gente ouviu aqui que a gente consegue trabalhar muitas coisas, mas eu sei que alguns perfis ali que os pais olham ali, às vezes é uma dificuldade com a fala, dificuldade com a interação, segmentos de regras. Vocês têm algum perfil para indicar? Eu acho que qualquer uma dessas demandas é um perfil indicável. E a questão emocional também, da questão de se expressar. Tem crianças que são muito fechadas. Às vezes a criança não demonstra nenhuma questão comportamental, porque a gente acha que questão comportamental é só quando a criança está jogando tudo pro alto. Mas às vezes aquela criança ela não está demonstrando nenhuma autoestima, ela está com dificuldade de interagir socialmente, chega perto do Rafa, que é uma pessoa que nunca viu, e aí ao invés de olhar e tentar interagir ou se apresentar, uma criança que fica com a cabeça para baixo o tempo todo,
ou uma criança que simplesmente se esquiva, pega um objeto e fica só olhando para o objeto, para não precisar ter essa interação social. Porque a gente fala muito do rastreio do TEA ali, tá olhando só para o objeto, só para a rodinha ali do carrinho rodando, mas isso não é só para as crianças pequenas, porque dependendo, às vezes já está bem desenvolvido, já está na escola, já está aprendendo a ler, mas chega uma situação social que não tem previsibilidade, ou que a criança não está se sentindo muito bem, ela começa a criar esses comportamentos novamente, de se fechar, de se calar e não conseguir desenvolver habilidades sociais ali, que ela pode acabar perdendo muito no seu desenvolvimento. É uma coisa que a gente fala pouco, né? A autoestima ali da criança, né? Uhum. Não é uma coisa que a gente observa se a criança ali tá com essa insegurança. Geralmente a gente acha que, e isso é muito comum, né? A criança tá sofrendo às vezes bullying, ou às vezes tá passando por uma situação ali emocional externa, mas tem essa questão da autoestima, do desenvolvimento de autonomia ali dentro da sua própria identidade. Então é um processo ali bem importante. E você, Tiago? Eu acho, você falou uma coisa de perfil, isso é bem importante, porque geralmente quando você fala um lutador, você pensa numa pessoa grandona, fortona, com a cara fechada, né? E o jiu-jitsu, ele veio para quebrar isso. Se eu posso fazer um recorte histórico aqui Claro, rapidinho da criação do jiu-jitsu. Eu falo que o jiu-jitsu é perfeito para esse contexto. Por quê? Jiu-jitsu, ele é uma arte marcial japonesa e ele foi criado justamente para quebrar um pouquinho esse padrão de arte marcial. Então, quem lutava jiu-jitsu antigamente eram os samurais, e como os samurais eles usavam armaduras, os golpes traumáticos não eram eficientes. Como que eu vou dar um soco, um chute? O cara tem armadura. Então, eles começaram a ver a necessidade de ter uma arte marcial que fosse efetiva no campo de batalha. Se eles perdessem as espadas ou as lanças, eles poderiam aplicar, então eles começaram a pensar nesses golpes, estrangulamentos e alavancas para conseguir mobilizar o oponente. E no Japão mesmo, teve um instrutor de uma academia que chamava Kodokan, chamado Mitsui Maeda. Ele que projetou o jiu-jitsu no mundo. O que ele fez? Ele saiu mundo afora viajando para provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial do mundo. Aquilo que foi criado era muito eficiente. Só que detalhe, o Mitsui Maeda ele tinha 1,60 m de altura e 68 quilos. E naquela época isso pra gente assim, é inimaginável. Como um cara tão pequeno pudesse ser bom de luta. E ele viajou o mundo todo, desafiando todas as artes marciais, todos os lutadores de qualquer peso. E eu acho que em 1914 ele chega no Brasil, viaja pelos estados brasileiros fazendo os mesmos desafios até que ele chega em Belém. E quando ele chega em Belém, no Brasil, naquela época, 1917, a capoeira era o esporte, né, de todos. E assim que ele chega em Belém, um capoeirista, que era famoso na época, desafia ele. E detalhe, o capoeirista tinha 1,90 m, 100 quilos, o apelido do capoeirista era pé de bola. Então imagina o tamanho, né, da pessoa. E ele ali com seus humildes 1,60 m de altura, 68 quilos, aceitou o desafio no meio de todo mundo e ainda deixou. Ele falou assim, você ainda pode começar com uma faca na mão. E ele sem nada. E coisa de segundos ele mobilizou o capoeirista, colocou ele no chão e desarmou ele e rapidinho imobilizou. E o que eu quero dizer com essa história? O jiu-jitsu ele já veio para incluir as pessoas. O jiu-jitsu ele veio para mostrar que qualquer um pode ser lutador. Eu não preciso ser o cara mais forte do mundo, eu não preciso ser alto. Eu posso ser baixo, eu posso ser gordinho, eu posso ser magrinho, eu posso ser homem, eu posso ser mulher. Por isso que eu falo que é tão fantástico esse trabalho do jiu-jitsu terapêutico, porque o jiu-jitsu ele já vem dessa inclusão, ele já nasceu para isso, nasceu para incluir as pessoas. E o Mitsui Maeda provou isso, mesmo sendo pequeno e frágil, né, teoricamente frágil, ele desafiou todo mundo e ganhou de todo mundo. Então o jiu-jitsu já tem essa essência inclusiva. Então quando a gente fala isso na clínica, muita gente fala assim, mas é menina, luta, será que é de homem? Aí elas amam, né? E as meninas hoje estão fortíssimas na luta. Então, pra gente quebrar mesmo esse estigma de lutador, que tem que ser um cara de cara fechada, grandão, fortão, não. O jiu-jitsu é para todo mundo e a gente consegue trabalhar todas as habilidades dentro do tatame.
Ótimo, muito legal. E é muito bom ter esse corte histórico, assim, pra gente entender até mesmo como chega no Brasil, né? Sim. E essa frase é bem ali impactante ali. O jiu-jitsu em si próprio, ele já é inclusivo. Sim. Então eles não é um sacrifício, você não tá abrindo mão, não tá abrindo espaço para agregar as crianças atípicas, as mulheres, as meninas, Sim. não. Foi feito pra foi isso. feito assim. Pra todo mundo Exatamente. vir ali, se adaptar, fazer. Então, muito bom. Então, pra gente encerrar, cada um puxando a sardinha pra sua área, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem, tanto para os pais, para os cuidadores, para os profissionais, sobre mesmo o trabalho de vocês, quanto que isso é importante, o que vocês querem mesmo falar ali para as pessoas a partir da prática de vocês. Bom, meu recado seria em relação ao cuidado, porque nós sabemos que a música ela é capaz de alcançar muitas áreas do cérebro e a musicoterapia pode fazer isso de forma científica, de forma responsável, e se a gente coloca isso na mão das telas ou tenta fazer isso sem responsabilidade técnica, a gente pode causar mal para a criança, a gente pode reforçar uma ecolalia, a gente pode gerar uma crise que a gente não consegue controlar. Então é muito importante que, independente da multidisciplinariedade sendo ativa ali dentro da vida dessa criança, que ela seja feita com responsabilidade, porque dentro da intervenção de saúde, a gente vai poder ter o risco ali de ter uma coisa que se chama iatrogenia, que é o que causa mal dentro da intervenção de saúde. E quando a gente usa ferramentas poderosas, a gente também pode usar elas para o mal, igual o Rafa falou. Sim. A gente pode prejudicar, né? Um professor que não coloca uma prática adequada, ela pode prejudicar, você pode traumatizar, você pode gerar algum gatilho ali dentro da psicologia, ou usando uma música que você não foi avisado e aí você não sabe como contornar isso. É muito importante que esteja na mão de profissionais e que, se tiver qualquer dúvida em relação à prática do profissional que está atendendo a sua criança ou uma próxima de você, você possa perguntar abertamente a esse profissional, porque se ele estiver embasado cientificamente ali dentro do ABA, ele vai ter segurança para poder te falar, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso, porque o ABA já vai contar a narrativa de tudo, antecedente, comportamento e consequência. Isso vai passar segurança para vocês de que eles estão num lugar seguro e que eles vão se desenvolver. Eu acho que uma coisa que é fantástica é quando você oferece o jiu-jitsu, essa prática para o seu filho, você está abrindo portas deles aprender habilidades, coisas que não tem preço, né? Coisas que não se pode comprar. Quantas pessoas pagariam milhões e milhões para não ter disciplina? Quantas pessoas não pagariam para ser resiliente? A gente tá pagando muito. Não pagariam? A gente tá pagando muito. Se fosse produto assim para vender, eu acho que muita gente daria muito dinheiro, né, para comprar isso. Então você vai estar simplesmente oferecendo ao seu filho aprender habilidades que vão ser importantes na vida adulta. A partir do momento que eu penso que eu tenho que ter uma regra, eu tenho que ter uma disciplina, que por mais que às vezes eu não queira fazer, eu vou fazer, por eu entender que por mais que a situação esteja difícil, por mais que tenha uma pessoa em cima de mim que eu estou ficando sem ar, e que se eu mexer um pouquinho, se eu pensar um pouquinho, vai ter uma frestinha que eu vou conseguir respirar e pensar o que eu posso fazer para sair dessa situação. E quando seu filho entende isso, ele aplica isso na vida, quando ele estiver naquele momento difícil, né, fora do contexto da luta, e ele conseguir entender, cara, eu tô passando por um momento difícil, desistir não é uma opção, eu acho que se eu mexer um pouquinho aqui, eu respiro mais um pouquinho, ando mais um pouquinho, e eu consigo superar isso, eu tenho certeza. Então eu acho que essa força, essa garra, essa vontade, são coisas realmente importantíssimas para a gente ensinar eles, mesmo que eles não sigam como atletas, mas que eles aprendam isso para aplicar no dia a dia e na vida adulta. No caso das crianças, o limiar de frustração para eles nessas situações perfeito. Assim, perfeito. Exatamente. Provavelmente eles não vão precisar comprar mini curso de disciplina. Não vai. Então tá bom. Hoje a gente viu
que o desenvolvimento infantil, ele envolve corpo, mente, a emoção, o cérebro. Então, por isso que é um trabalho multidisciplinar. E que intervenções como essas que a gente falou hoje atuam diretamente na base do desenvolvimento. Por isso que é super importante, a gente já entendeu aqui que o perfil aí é vasto para crianças estar na musicoterapia, estar no jiu-jitsu, não só as crianças, né? Os adultos também. Então, muito obrigada pela presença Nós que de vocês, agradecemos. amigos. Tia Carol aqui com esse barrigão, mas aí sempre dando prioridade à ciência, ao cuidado, às crianças, e o tio Rafa aí entrou para somar com o nosso time. Muito obrigada por esse tempo, por esse papo, pela amizade de vocês também. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Obrigada. Foi um prazer. Tá bom. Pode chamar que a gente volta, né, Carol? Pode deixar. Muito obrigado, pessoal. Vocês que ficaram até o final. Curte, compartilha, manda para aquela família que está precisando aí de um diferencial dentro do desenvolvimento dessa criança. E a gente se vê no próximo episódio.